Olá, boa noite. Eu sou o Marcos e eu vou apresentar sobre gestão de riscos. Nós somos o grupo 7, né, que é composto por Bruna Bezerra, Lua Brito, Júlia Cunha e eu, Marcos. Então, a gente vai apresentar sobre gestão de riscos dessa disciplina de PSP4 e eu gostaria de começar definindo um pouco sobre o que seria risco, né, e tentar trazer um pouco disso, essa definição para projetos. Depois comentar sobre a gestão de risco já guiado pelo PMBOK, né, que inclusive vai ser o nosso guia de projetos aqui durante a disciplina de PSP4, comentar sobre os processos, né, que tem dentro aí do PMBOK e trazer algumas referências também de livros e de artigos. Então, primeiro a gente precisa definir um pouco sobre o que que são os riscos, né? A gente já tem essa noção meio com uma conotação um pouco negativa, um pouco pejorativa, quando a gente escuta essa palavra riscos, quando a gente pensa em risco. Parece que é algo só negativo, né? Algo que só vai impactar a gente negativamente. Então, risco de saúde, por exemplo, um risco de queda, risco de acidente. Então, a gente sempre acha que risco é uma coisa ruim, mas nem sempre é assim, né? O risco não necessariamente ele é dessa forma. O risco ele vai depender do contexto que você está colocando ele. Então, por exemplo, se você for pensar no risco no mercado financeiro, você pode definir o risco, você poderia definir o risco como a volatilidade de um ativo, por exemplo. Então, quando o ativo é muito volátil, ele tem um risco maior associado a ele. Nesse caso, o risco ele pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, se eu, por exemplo, aplicar R$ 10 nesse ativo, amanhã eu posso ter 20 ou posso ter 5, né? Então, esse risco é uma coisa que pode ser boa, mas pode ser ruim. Só que quando você vai para algum outro nicho, até no próprio financeiro também, você vai, por exemplo, na análise de crédito, né? Você vai no risco de crédito. Então, você tem realmente o risco da pessoa não te pagar. Existe a possibilidade da pessoa não te pagar aquilo. Então, o risco ele vai ser uma coisa a sempre se mitigar, vai ser uma coisa tender a ser mais negativa. Então, vai ter essa conotação mais negativa mesmo. Vai ter essa abordagem do risco mais negativa. Então, é justamente por isso que o risco ele depende muito do contexto que você está colocando ele. E o risco ele é inerente, porque o risco está associado ao futuro, sempre, né? Então, você sempre está prevendo o que pode acontecer no futuro, são sempre potenciais, são eventos potenciais, né, que pode ocorrer, são coisas que podem ocorrer, então, estão somente associados ao futuro. E ele é inerente à nossa vida humana, a tudo, né? Porque o futuro é inerente a tudo, digamos assim. E trazendo um pouco agora de risco, né? Dessa visão como um todo, trazendo um pouco para projetos, tem uma definição no livro da Kim Heldman, que é de gerência de projetos em fundamentos. Ela cita o seguinte: risco seria um evento incerto que representa uma ameaça potencial ou uma oportunidade potencial. Então, risco no projeto, ele não necessariamente vai ser uma coisa negativa. Ele pode até ele pode até ser uma oportunidade disfarçada. Então, você precisa fazer esse gerenciamento porque o risco ele pode destruir completamente o seu cronograma, ele pode acabar com o seu orçamento, ou ele pode até representar uma oportunidade. E tem risco que pode acontecer e nem traz tanto impacto assim. Então, você precisa fazer essa gerência, porque em todos os projetos você vai ter risco, você sempre vai ter esse risco, e eles podem causar muitos problemas quando eles acontecem, ou eles podem até causar benefícios, né? Então, essa gestão de risco, ela teria essa importância. E onde a gente pode localizar ela no PMBOK, né? A gente pode localizar ela somente durante a parte de planejamento, de execução e monitoramento e controle. E é muito interessante a gente pensar por que que não tem processo em iniciação e em encerramento. Em encerramento, acho que é um pouco mais intuitivo, né? Porque o projeto já acabou, então não tem mais um risco sobre esse projeto. O que eu realizei, realizei, né? Então não tem mais um risco associado ao futuro, aqui o projeto já está encerrado. Só que no processo de iniciação, eu gostaria de dar um exemplo, só para ficar um pouco mais didático, do porquê que a gente não começa já a planejar, né? Começa já a pensar nos riscos já no começo. Porque o risco ele vai depender muito da forma como você atua, né? Como você vai executar aquele projeto. Então, vamos supor que você quer pintar a sua casa de azul para vermelho, por exemplo. Você pode fazer isso de duas formas. Pode você mesmo comprar tinta, né, numa loja e pintar, ou contratar uma empresa ou um pintor para fazer esse processo. Só que quando você contrata uma empresa, você vai ter riscos associados a essa contratação, a esse projeto dessa forma, cronograma, custo, etc. Quando é você mesmo que vai pintar, vão ter outros riscos associados. Então, questão até de risco de saúde, de acidente, risco de você comprar na loja e não ter o material.
Então, o risco, ele vai depender da forma como você vai executar o projeto. Então, por isso que a gente começa a pensar em risco na fase de planejamento, né? Então, o PMBOK ele é separado por áreas de conhecimento e grupos de processo. Então, dentro da área de conhecimento e gerenciamento de risco, nós temos processos, começa no planejamento, a gente pode começar a planejar o gerenciamento dos riscos, que é realmente dar essas diretrizes de como que a gente vai fazer, como a gente vai pensar em resolver esses riscos, né? Então, vou até passar um pouco mais adiante, depois falar, até mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre uma das saídas que pode acabar gerando esse tipo de processo, o processo de identificar os riscos, que é sentar com as pessoas importantes ali que fazem parte, analisar os documentos e tentar entender e prever o que pode acontecer com aquele projeto, realizar análise qualitativa e quantitativa e planejar a resposta aos riscos. E na parte de execução é você implementar a resposta quando houver, né, quando ocorrer um risco, e o grupo de processamento e monitorar os riscos, né, que é no grupo de processamento e monitoramento. Então, olhando um pouco desses processos, a gente tem, por exemplo, na parte de planejar, né, que seria esse primeiro processo, uma das saídas que a gente pode acabar construindo é a matriz de probabilidade de impacto. Essa matriz, essa aqui é do PMBOK, ela está bem completa. Então, ela contém tempo, custo e qualidade, né? Tudo o que pode acontecer com o projeto ele pode impactar em questão de tempo, em custo e qualidade. E essa matriz, ela vai entre dessas escalas a probabilidade de cada um. Então, a escala de impacto que isso vai ter no nosso projeto e a probabilidade de ocorrência daquilo. E nós vamos utilizar essa matriz de probabilidade para depois, futuramente, fazer uma análise qualitativa, né, desses riscos, porque a gente precisa priorizar eles e avaliar a sua probabilidade de impacto e ocorrência, né? E justamente o principal benefício, o que vai nos ajudar muito é porque a gente vai conseguir se concentrar naquele risco que é mais importante, naquele que tem mais impacto, aquele risco de alta prioridade. Essas duas definições são do PMBOK, né? Sobre o processo de você analisar qualitativamente. E quantitativamente não é obrigatório para todos os projetos, mas porque depende de dados e de outros softwares, então não é obrigatório para todos, mas você consegue fazer algumas simulações, por exemplo, né, sobre o impacto de alguns riscos que vão ter no seu projeto. Aí, só para comentar essa parte de tailoring, é muito importante porque o tailoring seria uma ferramenta do PMBOK, onde a gente consegue adaptar ele de acordo com o nosso projeto. Então, de acordo com o porte, com a complexidade, com a importância do projeto e até com a abordagem. Então, você consegue fazer um monitoramento, uma gestão de riscos com muito mais afinco, com uma coisa muito mais complexa, ou uma gestão mais simplificada. Então, por exemplo, na abordagem tradicional, você tem um projeto preditivo. Então, você já imagina como que ele vai acontecer, né, uma abordagem mais tradicional, você imagina como ele vai acontecer e planeja ali já vê ali mais ou menos alguns riscos. Enquanto na abordagem ágil, você vai fazendo o projeto e ao longo desse projeto, ao longo das entregas, das iterações, você vai fazendo alguns gerenciamentos e vai colocando alguns riscos que podem aparecer que antes que não foram considerados, né? E aqui só algumas bibliografias importantes também, algumas coisas relevantes, que fazendo algumas pesquisas, a gente encontrou esse autor, que é o Rehacek, né, ele é da República Tcheca, não sei falar o nome dele, mas ele publicou alguns artigos interessantes, inclusive comparando algumas formas, né, de gerenciamento e de riscos, com a ISO, com o próprio PMBOK, e com outras ferramentas também de gestão de riscos. Então, tem alguns artigos bem interessantes, e o próprio guia do PMBOK, né, que vai para a sua sétima edição, se eu não me engano, já lançou, ou não ainda, mas aí você tem o guia PMBOK, que inclusive é o guia que a gente usa na nossa disciplina, e esse livro de gerência de projetos, fundamentos, que eu citei lá no começo, da Kim Heldman, que tenta fazer uma tradução aí do PMBOK. Então, dessa forma, a gente consegue fechar mais ou menos a gestão de risco, que ela é extremamente importante para que a gente consiga prever algumas coisas que podem acontecer e também separar já alguma resposta, orçamento, cronograma ao risco que pode acontecer, impactar muito o nosso projeto. É isso, muito obrigado.